Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Somente os instrumentos, teclado. Meus irmãos, a palavra já fala por si, ela é maravilhosa. O padre já havia feito a introdução. Teclado, por favor, continua. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Cada ano a gente vai aprofundando um pouquinho mais, ainda que de forma breve. Primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que o que nós acabamos de fazer na rua é o cumprimento de uma profecia. Nós temos dois grandes profetas chamados profetas messiânicos na Sagrada Escritura, né? Temos Isaías, que é o grande profeta messiânico, que nos ajuda muito, inclusive, no tempo do advento, falando do Messias que virá. E em segundo lugar, nós temos um grande profeta messiânico, que chama-se Zacarias. Um pouco conhecido, né? Aliás, desconhecido pela maioria das pessoas, Zacarias. E é muito fácil decorar e gravar no coração, como um exercício mnemotécnico, né? Portanto, de memória. Da gente, coloca essa câmera lá em casa, para o povo prestar atenção na homilia. Então veja, muito fácil a gente decorar, porque é Zacarias 9:9. Não tem muito segredo, né? Então onde é que está escrito que o Messias viria, e o jeitinho certinho que o Messias viria, para não ficar dúvida? Onde que está na Bíblia? Zacarias, de novo, onde que está escrito? Zacarias 9:9. Pronto, nunca mais se esqueça. Zacarias, como mesmo? 9:9. Eu pego no pé de vocês porque vos amo. Nós temos que decorar é saber de coração as coisas de Deus, Sagrada Escritura. Onde é mesmo? Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9, portanto o Antigo Testamento está dizendo assim: eis que o teu rei vem a ti montado num jumentinho, né? Então era uma promessa que Deus tinha feito milênios e milênios antes. E é uma promessa que é um tira-teima. Sabe aquele tira-teima? Se vocês tiverem dúvida de quem é o meu filho, quem é o Messias, porque muitos vieram e virão dizendo que é o Messias, ele diz assim: olha, o meu filho, o meu Messias, o meu ungido, o meu enviado, Zacarias 9:9, virá a ti montado num jumentinho. Eis que o teu rei vem a ti montado num jumentinho. E essa profecia, amados, ela foi de fato como que prometida pelo Altíssimo, né? E mais ou menos aí, em meados de 520 antes de Cristo, essa profecia vai ganhando corpo com Isaías e depois com Zacarias. E aí então nós temos também, na palavra de Zacarias 9:9, mais alguns detalhes. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Agora veja como será esse rei. Lá, antes de Cristo, 520 antes de Cristo, olha lá, está falando, pobre. Então, o dono do mundo viria pobre. Jesus Cristo, pobre. Montado sobre um jumento. Como que a palavra de Deus é tão perfeita, né? E sobre um jumentinho, filho de jumenta, Zacarias 9:9. Que coisa extraordinária, né? Depois o salmista vai antever em gozo profético a entrada de Deus no mundo, dizendo esta célebre exclamação que nós dizemos na hora do santo na missa. No Antigo Testamento, antes da encarnação do Verbo na gruta de Belém, antes do Senhor entrar em Jerusalém, olha só que o salmista disse, antevendo, repito, em gozo e espírito profético a vinda de Jesus. Fale com o padre. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos lá? Bendito, hosana nas alturas. Está vendo só? E aí a Santa Madre Igreja coloca esse salmo no santo, né? A gente vai cantar daqui a pouco o santo. Trata-se, portanto, do cumprimento das promessas de Deus. E aqui nós já temos o primeiro ensinamento desse domingo de Ramos e dessa primeira missa que tenho a graça e honra de celebrar, né? Daqui a pouco à noite vamos ter mais outra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito em Números 23:19.
Olha o que está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Demore o tempo que passar. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus 24, 35, diga comigo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja bem, Deus não é como o homem que às vezes promete e não cumpre. Deus não é como os políticos que fazem promessas em época de campanha eleitoral e depois desaparecem sem cumprir nenhuma delas. E às vezes e por vezes, pode parecer até que Deus está demorando, mas se foi Deus que prometeu, fica tranquilo, porque Ele cumpre as suas promessas. Às vezes você fica angustiado, angustiada, porque muitas promessas de Deus na sua vida talvez você não tenha visto, e você fala: mas quanto tempo vou ter que esperar? Então eu te proponho uma metáfora. Pense comigo e responda no seu coração. Um pai daria um carro ao seu filho de 5 anos? Deixaria que o filho de 5 anos saísse por aí dirigindo? Obviamente que não. E por que não? Porque não ama o filho? Não. Porque não confia no seu filho? Tampouco. É claro que confia e o ama. Mas porque o ama, sabe a hora certa de dar o carro, sabe a hora certa de dar o presente. A hora que o filho tiver condições de dirigir o carro, certamente, se o pai puder, ele o terá. Assim também é o nosso Deus com suas promessas, tanto as bíblicas, quanto aquelas que Ele faz em nossa vida. É quando estivermos prontos, em outras palavras, quando tivermos maturidade para recebê-las, nós as receberemos, porque tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Deus honrará sempre as suas promessas. O Messias não podia vir nem antes nem depois, mas somente no tempo da plenitude em que a humanidade estava madura para receber o Senhor. Veio na hora certa. As pessoas dizem por aí, desde pequenininho a gente escuta que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus não tarda. Deus age na hora certa. É você que é apressado e apressada. É você que quer que as coisas aconteçam no seu ritmo. Deus age sempre na hora certa. 520 antes de Cristo. E a profecia demorou aos olhos dos homens, mas aconteceu no tempo de Deus. Segunda e penúltima observação. O ministério terreno de Jesus pode ser dividido em 3 distintas etapas. O anonimato, 30 anos. Jesus ficou anônimo 30 anos de propósito, lá em Nazaré, ali na fonte Ein Sit Mariam, justamente para santificar o cotidiano. A gente dá muito valor aos holofotes. Jesus santificou mais o cotidiano, o famoso tempo comum, o tempo ordinário, vivendo no seio da Sagrada Família, passando discreto, porque a vizinhança não sabia que tinha um Deus como vizinho. Portanto, a primeira etapa do ministério de Jesus, santificar o cotidiano, santificar o anonimato. Bem-aventurados os anônimos, aqueles que levantam cedo, pegam metrô, pegam ônibus, comam o café pelas 6 da manhã e não aparecem nos jornais. São eles que fazem a história. Deus age nos pequeninos e não nos famosos, naqueles que ganham o mundo, naqueles que chegam no top of mind. Esses não experimentam a grandeza de Deus, porque Deus age grandemente naqueles que se fazem pequeninos. Vejamos o exemplo de Nossa Senhora. E a segunda etapa, a primeira o anonimato, a segunda a popularidade. Hoje, a hora que você estava na rua com o ramo, Jesus estava no auge da popularidade. A palavra diz que as pessoas foram até Ele porque viram os milagres que eles faziam. Ainda bem, estavam agradecidas pelos milagres. Está no auge. E o terceiro, a rejeição. Como nós dividimos então o ministério de Jesus? Diga com o padre: anonimato, popularidade e rejeição. O episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém revela, portanto, o auge da sua popularidade, quando as multidões saíram ao seu encontro, querendo fazer dele rei já. Mas Jesus não se importava com a opinião das pessoas. Ele queria somente agradar o seu Pai. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Você às vezes perde muito tempo procurando agradar os homens e acaba desagradando a Deus.
E que eu escuto de vocês falando para mim: ai padre, esses dias uma pessoa compartilhou comigo, né, achei interessante, faz um certo tempo que eu estou solteiro, vou falar masculino e feminino, né, para não contar o milagre sem contar o santo. Faz um tempo que eu estou solteiro, faz um tempo que eu estou solteira, e as pessoas estão me criticando. Em primeiro lugar, ninguém paga a fatura do seu Mastercard, né? Se pagasse, aí pelo menos você podia mandar a fatura. Em segundo lugar, na hora do pega para capar, ninguém está lá. Então o que as pessoas têm a ver com a sua vida? Absolutamente nada. Você pare com essa mania de ficar se importando com o que os outros falam. Seja homem, seja mulher, amadurece, cresce. Porque enquanto você se importar com o que vão pensar, eu fui à missa lá, não deu tempo de me confessar, aí eu não fui comungar. O que vão pensar porque eu não fui comungar? Vão pensar que eu estou em pecado grave? E eu com isso? Não estou aqui para agradar os homens, nem você. Você gasta muito tempo e muita energia querendo impressionar gente que não está nem aí com você. É mania que as pessoas têm. O que vão falar, o que vão pensar. E aí, e eu quico? O que me importa é agradar a Deus. Porque a opinião dos homens não me salva. Mas quem me salva é a opinião de Deus a meu respeito, né? Ah, eu não sei, eu fui em tal lugar, tal pessoa me viu. O que vão comentar? Deixem as pessoas, né? Esse mesmo povo que hoje grita: Hosana, viva o rei! Sexta-feira santa, agora de pouco você já escutou, sexta-feira santa mais clara ainda: crucifica, crucifica! Se você começar a se guiar pelo ibope dos homens, você vai parar na ribanceira, porque os homens não pensam como Deus. Aqueles que te aplaudem hoje são aqueles que amanhã vão estar falando mal de você pelas costas. Aqueles para os quais você chora suas pitangas e suas dores vão usar suas fraquezas amanhã contra você, porque você não chora diante das pessoas certas, porque você não desabafa com as pessoas certas. Vamos crescer e amadurecer, minha gente. Cuidado com os elogios dos homens, hein? Porque eles são como o orvalho da manhã. Os homens aplaudem de manhã e meio-dia está botando você na cruz. Quanto tempo eu vejo vocês gastando? Se preocupando com o vizinho, com a vizinha, com o cunhado, com a cunhada. Deixa essa turma andar, minha gente. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, como já diz a palavra. Quanto a você, vai fazer a vontade de Deus. Quanto a você, vai procurar agradar seu pai. Esse é o sentido da vida, né? Às vezes vejo algumas pessoas: se eu não fizer tal coisa, não sei, a turma do meu trabalho vai pensar não sei o quê, né? Se eu não tiver casado, não sei quem vai pensar não sei o quê, porque eu já fiz 35 anos. Se eu não usar um anelzinho de compromisso na minha mão, vão pensar que eu sou boiola e coisas do gênero. Pare de querer agradar os homens e comece a agradar a Deus. E por fim, a entrada triunfal. Esta entrada triunfal é um verdadeiro paradoxo. Por quê? A entrada de Jesus é chamada de entrada triunfal. Mas como os homens entendem uma entrada triunfal? Não seria no mínimo de carruagem? Não seria no mínimo com cavalo manga larga, pego no melhor aras disponível? Ou num jumentinho nunca dantes montado? O modo como Deus triunfa é diferente do modo como os homens triunfam. Os homens triunfam com guerra. Os homens triunfam com caças e ogivas nucleares. Os homens triunfam com coroas de ouro. Os homens triunfam com seus exércitos. Os homens triunfam com sua tecnologia. E Deus triunfa em Belém como um bebê. Triunfa na cruz, num silêncio eloquente. E triunfa na Eucaristia, num pequeno pedaço de pão. Ali está o Deus Todo-Poderoso. Como não se lembrar, como não nos lembrar aqui do grande profeta Elias, que disse que Deus ia passar escondido na caverna por medo de Jezabel. Veio um terremoto, Elias pensou que Deus estava no terremoto, Deus não estava. Depois veio um furacão, Elias pensou que Deus estava no furacão, Deus não estava. Depois veio uma brisa mansa, discreta, suave, que a gente chama em português de aragem, né? E era naquela brisa discreta que Deus triunfava, que Deus estava sem fazer estardalhaço. Quantas vezes Deus triunfou na tua vida sem fazer estardalhaço, né? Quantas vezes Deus tirou a sua família de uma enrascada sem fazer estardalhaço?
Quantas vezes não tinha nada para comer e Deus botou na mesa sem fazer estardalhaço. Quantas vezes Ele curou doenças que você tinha no seu corpo e você nem sabe, sem fazer estardalhaço. Deus não gosta muito, minha gente, dos holofotes, porque embora Ele seja todo poderoso, Ele é humilde e discreto demais. Por isso dizia Santo Agostinho: tenho medo da graça que passa, eu não percebo. Olha que coisa forte. Tenho medo da graça que passa, e eu não percebo. Cristo está passando, mas toma cuidado, viu? Porque Ele é tão discreto, que se você não tomar cuidado, pode ser que você não perceba, e você perca a maior oportunidade da tua vida, que é ver o Senhor passar. Tenho medo do Cristo que passa, dizia Santo Agostinho, porque é perigoso que Ele passe, e eu não perceba, de tão humilde e tão discreto que Ele é. Conclusão. Esse texto sagrado nos mostra como é a entrada de Jesus em nossas vidas. E hoje eu gostaria de fazer para todos vocês que estão em casa também, uma santa provocação. E qual é a santa provocação que vos faço? Presta atenção na pergunta que eu vou fazer, porque você tem que responder essa pergunta hoje. Presta atenção. Você se lembra quando e como Jesus entrou na tua vida? Como? Foi numa pregação? Foi num retiro de carnaval? Foi numa experiência de oração? Foi num grupo de oração? Foi numa missa? Foi no Parque das Águas, numa missa lá rezada? Foi no YouTube? Foi no dia da morte da tua mãe? Foi no dia da morte do teu pai? Foi quando você perdeu aquele bebê na sua gravidez? Foi quando você perdeu um grande amor? Quando foi o dia que Jesus entrou na sua vida? Porque hoje, gente, de tudo que pode ser dito, hoje é dia da gente fazer memória em que Cristo entrou triunfalmente na Jerusalém da nossa história, na Jerusalém da nossa vida. Eu me lembro quando Ele entrou na minha, foi extraordinário, mas foi discreto, né? Quando foi e como foi que Jesus entrou na sua vida? Você se lembra? E quando Ele entrou, o que é que Ele fez? O que é que Ele operou? O que é que Ele transformou? O que é que Ele mudou para melhor? E hoje seja grato, porque um dia, se você está aqui nessa igreja hoje, meu irmão, minha irmã, é porque Cristo um dia entrou na sua vida, entrou na sua história, e fez e faz toda a diferença. Se me emociono, é porque me lembro de quando Ele entrou na minha. E hoje você precisa fazer memória de quando Ele também entrou na tua. Em alguns de vocês, Ele entrou há alguns meses. Em outros, Ele entrou há 2 ou 5 anos. Em outros, há 30 ou 40 anos. Mas o fato é que Ele entrou. E desde que Ele entrou, a nossa vida pode ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo não dividiu só a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a tua. A tua vida pode ser contada em antes de Cristo e depois de Cristo. A tua família pode ser contada em antes de Cristo e depois de Cristo. E graças a Deus que é assim. Ele experimentou o abandono na cruz. Não exatamente porque o Pai lhe abandonou, não é isso. Porque na cruz Ele absorveu todo o pecado da humanidade. Na cruz Jesus experimentou aquilo que o homem experimenta no inferno. É horrível, a ausência de Deus. Porque Deus é incompatível com o pecado, Deus é santidade. Quando Cristo, que nunca pecou, absorve a santidade, ou melhor, o pecado para si, Ele experimenta a coisa mais horrível que alguém pode experimentar na vida. Aqui nessa terra você não experimenta totalmente. Chama-se ausência de Deus. A ausência de Deus é inferno. É o estado de sofrimento mais terrível que existe. Ele experimentou a dor do inferno, a dor da ausência de Deus, para que você nunca mais perca a Deus e nunca se sinta por Ele abandonado. Assim seja. Amém. Meu Deus, meu Deus,
por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes?